Então é isso, minha gente. Oi, alguém vai compartilhar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta. Diga. Eu, como consumidor, eu acho que tem algumas redes sociais que não dá para tirar nada de. Não tem de senso crítico, entendeu? Uma Por função exemplo, social. são Hum, supérfluas. hum. Eu não sei se eu estou certo, como por exemplo, como o TikTok, eu acho que não dá para ter senso. Não tem nada de crítico para tirar numa plataforma como essa. Sim. Alguém tem uma opinião contrária, gente? Eu, na Hum. verdade, acredito que todo recurso tecnológico que surge, você tem como poder utilizá-lo, né? Com o objetivo que você pode construir alguma coisa, seja ele um TikTok, um Instagram, Facebook. Muitas vezes os recursos que acabam surgindo, eles surgem com uma proposta pelos seus idealizadores e a gente é que transforma ele em outra coisa. Por exemplo, o Instagram não surgiu com a necessidade de comercialização. Essa monetização ela vem depois dessa sua proposta, né? Então, da mesma forma, a gente pode estar pensando no TikTok hoje como algo bem alheio, bem supérfluo, e mais adiante ele ser um recurso que a gente pode utilizar como construção de conhecimento para a sala de aula. Né? A gente está fazendo um curso, estou fazendo um curso, na verdade, recente, né, sobre produção de recursos audiovisuais, e os instrutores recomendam bastante a utilização, né, de diversas formas para você conseguir prender a atenção dos seus alunos. Tá? Então, até a recomendação do podcast foi uma das dadas pelos orientadores lá do curso, né, em como a gente produzir podcasts, incentivar a utilização de podcasts pelos nossos estudantes em sala de aula e tal. Então, assim, eu vejo a tecnologia como sendo a forma que a gente pode utilizar para aplicar. A gente tem que ser criativo para poder adaptá-la à nossa necessidade e para também utilizá-la em na classe, né, na sala de aula. Tá? Acho que vai muito nesse sentido. Tá? Vai No... muito do sentido, né? Desculpa, Tiago, cortando tua fala, vai muito do sentido que a gente, como professor, pode dar. O podcast, talvez, há anos atrás, poderia ser encarado como uma perda de tempo, né? Por exemplo. E hoje em dia foi transformado num produto de dissertação, e hoje em dia o podcast é uma ferramenta cravada ali. Talvez daqui a uns 2, 3 anos o TikTok também vai ser isso. Eu apoio e concordo e peço até para quem falou assim que não via como eu não consigo ver o nome ou a pessoa que está falando, meu querido aqui companheiro, reflita, né, nesse sentido, com a fala de Tiago, como é que a gente pode ter uma função social educativa dentro dessa mídia, né? É muito do que a gente dá, o perfil que a gente tá, a construção que a gente faz com a ferramenta que a gente tem, né? Como é que a gente pode analisar? Depois de muito tempo, eu vim perceber que, de fato, o podcast ele poderia ser utilizado dentro de sala de aula, porque eu fui ali e vi todas as características e eu comecei a trazer, né, características educativas para dentro dessa mídia. Poxa, se precisa de um roteiro, então preciso escrever. Posso trabalhar português. Número de views, dividindo por número de dias, por número de meses, projeções, matemática, né? Então, é muito da função educativa que você dá para essa mídia, né? Oi, pode falar alguém. Levantou a mão. Eu não consumo o TikTok, por exemplo, mas eu já vi, por exemplo, usuários do TikTok que fazem vídeos ensinando português e fazendo piada ao mesmo tempo, para que ele consiga muitas views e ao mesmo tempo ensine alguma coisa, né? Então já tem aí meio que algo educativo, né? Isso. É isso que a gente está falando, dessa função educativa que a gente pode dar às mídias. Por exemplo, eu não sei nada de TikTok, porque assim, quando as pessoas veem que eu fiz mestrado nessa área de tecnologia e tudo mais, as pessoas acham que eu sei de tudo. Assim, ai meu Deus, vai salvar a minha vida, que nem a empresa que eu entrei agora, eu sou coordenadora, né, pedagógica e de mídias, teve esse E de mídias, porque as pessoas, meu Deus, ela fez em tecnologia, então acha que eu domino tudo, né? Não, eu tô ali, né, bem com podcast, domino outras coisas e tudo mais, mas, por exemplo, se pedissem para me dar
função educativa para o TikTok, meu Deus, eu ia arrancar os cabelos. Eu não sei mexer, eu não sei para que serve. Eu sei que você ganha dinheiro, né, no TikTok. Não ganha dinheiro, né? Você assistir vídeo do TikTok, não é isso? É o Eu sei que TikTok tem que dá dinheiro. dancinha lá. Ganha, tipo, se você convidar alguém, você ganha um bonuzinho e ficar assistindo, você ganha de centavo em centavo os Virgem vídeos. Maria, E parece que produzir vídeo também dá dinheiro. dá dinheiro. Dá dinheiro, Isso né? mesmo no Kawaii também, que você fica recebendo. Tipo, acho que você já deve ter visto, né, no YouTube, você recebendo anúncio, você põe tal código e ganhe não sei quantos reais no Kawaii. Coloque meu código no Kawaii. Kawaii, tem Kawaii também, né? É isso. Então, assim, é muito da função que você dá para essa mídia, né? Eu não vou saber te dizer qual a função que o podcast teria, por exemplo, nas minhas aulas. Não sei se eu ia fazer um TikTok dizendo assim, gente, podcast, fazendo dancinha assim, eu não sei se eu conseguiria. Mas há quem consiga. E massa. A gente precisa puxar esse público jovem para não estar utilizando só o podcast como exposição da sua vida pessoal, né? Como as redes, eu percebo também, não sei se vocês percebem, que está muito sexualizada, está muito, muito corpo, é muita superfície e pouca profundidade, né? Cada vez mais eu vejo as crianças abandonando, por exemplo, antigamente, ou na minha época, as crianças diziam, eu quero ser médico, eu quero ser professor, agora eu quero ser TikToker. Antes era YouTuber, né? Blogueira. É muita superficialidade, muita futilidade, porque eu não acredito, e pode ser até, sei lá, um preconceito da minha parte, que função social a gente dá nessas redes? Mostrar uma barriga perfeita, né? Mostrar uma pele perfeita, que almoçou no restaurante mais caro. Então, assim, o que esses jovens estão consumindo de futilidade, né? E eu não sei, né, como é que vai ser o futuro. Então, por isso que a gente, professor, a gente tem que entrar nessa onda também. É o professor maker que fala, né? Aquele professor mão na massa que vai lá e faz. A gente tem que ser bem maker mesmo. Senão a gente vai perder. E aí eu falo num contexto macro. Que tipo de sociedade a gente vai ter? Se os jovens estão consumindo inúmeras futilidades, né? Que função, que sociedade a gente vai construir para frente, né? Se as pessoas não sabem nem o que é ciência. O meu sonho, quando eu estava, sei lá, no ensino médio, a minha irmã, eu acho que já fazia mestrado, e eu ficava assim, meu Deus, eu quero estudar na federal, eu quero fazer mestrado e tal, e toda aquela coisa. Eu não estou, assim, subjugando essas outras carreiras, não. Mas a gente se afasta muito da educação, da ciência. A gente tem agora um governo que não se preocupa com a ciência. Vê que perigo. A ciência, a educação é um mecanismo social muito importante para que isso aqui funcione, né? Para que a gente seja ativo socialmente, para que a gente pense, por exemplo, antes de votar. Então, a educação, ela é a base de uma sociedade, sim. E se a gente se afasta muito disso, a educação, por exemplo, a aula de matemática, eu vou assistir a aula de matemática porque é um saco. Eu vou assistir a Kawaii, porque lá dá dinheiro. Né? Outra coisa, outro problema educacional é que a gente não tem prazer no que a gente estuda na escola. Eu quero que vocês me digam, um de vocês que já tiveram prazer de sentar na época da escola e assistir uma aula de física, por exemplo. Eu faltava todas. Eu odiava. Eu lembro que, eu vou contar uma história engraçada para vocês. Diógenes deve conhecer ele, Alexandre Valença, professor de física famosíssimo aqui no Recife. Eu fui aluna dele e depois de formada me tornei colega, né? E aí um dia a gente almoçando, porque ele fazia doutorado com a minha irmã, aí eu falei, ele falou, tu foi minha aluna, não sei o quê, mas eu mal te vi, tu fosse minha aluna mesmo, eu disse, é porque eu ficava do lado de fora. Eu odiava física. Então veja, né? Eu não estou dizendo, ele é perfeito, ele é um professor incrível, mas naquela época era quadripiloto. Nem todo dia você estava afim de assistir. Eu, de humanas, completamente de humanas, estava lá, as fórmulas tudinho, que eu nem me lembro hoje. Eu não sei que função teve. Vocês se perguntam isso também, que função teve o que eu estudei? Para quê?
Porque era para ser assim a educação. O que a gente estuda na escola, a gente tem que aplicar na vida prática. E a gente aplica, a gente millennials, nem tudo eu uso na minha vida prática. Diga lá. Inclusive, isso é um dos pontos que Diógenes passa muito para a gente, que a gente tem que saber ensinar, não só saber ensinar, mas saber ensinar como o aluno vai utilizar aquilo na vida dele. Não só ensinar o que realmente a gente tem que ensinar, né? A gente tem que mostrar para o aluno que ele vai utilizar aquilo em algum ponto. Enfim, a gente tem que pensar também em como o aluno vai entender que aquilo vai ser útil para a vida dele. Bom, eu acho, complementando o que o Matheus falou, bem resumido, eu acho que o que ele falou se encaixa na parte do professor trazer o seu conhecimento ali, adaptar aquele conhecimento no contexto de vida do aluno. Uhum. É bem isso mesmo. E quando eu falo contexto de vida, quando você fala, né? Eu não, você falou. Contexto de vida do aluno, que contexto a gente vive hoje, gente? Para a gente retomar e fazer a conexão de tudo isso que a gente falou. Qual o contexto que hoje, dia 6 de agosto, a gente vive? Falando no contexto educacional. No contexto pandêmico, né, onde a educação está sendo passada através de forma online, né? Uhum. Dia 6, a gente está num contexto pandêmico, onde a educação ela teve uma ruptura. E a gente percebe, eu estava falando com alguém sobre isso, acho que o professor de matemática, meu professor de matemática lá do trabalho, eu falando para ele assim, tem professores que ficaram em 2019 e tem professores que avançaram, né? Isso a culpa do professor não é, né? A gente teve um contexto que a gente precisou se adaptar. Para mim foi mais fácil em partes e para outros colegas porque a gente já estava imerso, a gente já pesquisava. Então a gente só precisou botar na prática o que a gente via na academia. Mas e quem nunca teve uma formação, né? Google Meet, todo mundo aprendeu ali na dor. Então, já que a gente está imerso, a pandemia nos trouxe esse novo modelo educacional. Então, vocês que estão se formando agora, fiquem imersos. Tragam temas novos. Todo mundo vai aí fazer TCC. Tragam coisas novas, né? O uso do TikTok em sala de aula, né? No Fundamental 1, experiências. Pensem, tragam materiais novos, porque é isso aqui daqui para frente. Daqui a pouco, o que eu estou falando aqui de podcast não vai mais servir de nada, porque o TikTok já vai estar bombando e podcast vai ser um antigo mapa conceitual que os professores pesquisaram. Os audiobooks. Lembra dos audiobooks? Alguém pegou esse... Eu com certeza acho que vocês não pegaram audiobooks. Audiobook era uma coisa que é uma coisa bem distante. Talvez era as pessoas que liam livros. Nem existe. Já é podcast. Daqui a pouco vai vir um substituto e o mundo tá, ó, correndo. E se a gente, professor, não entra nesse contexto, a gente fica de fora, ou os alunos da gente perdem o interesse dentro do contexto da educação e partem para outras coisas, né? E aí, eu queria que vocês experimentassem. Vamos experimentar. Eu queria que todo mundo, tá aí o meu número, peguem o celular e vão salvando, e enviasse para mim um áudio de até 1 minuto, respondendo a seguinte pergunta. Agora, isso agora. Por que é importante utilizarmos o podcast no contexto educacional? Não precisa falar, não. Manda esse áudio para mim, que aí a gente vai experimentar o Anchor. Eu vou mostrar para vocês. Anchor, né? No caso. Eu vou mostrar para vocês como é que se usa essa plataforma. Já fica aí de incentivo para vocês utilizarem como produto ou na sua vida, que vocês aprendam um pouquinho a mexer nessa ferramenta. Professora, tem como gravar podcast de outras formas? Tem sim, tá? Até porque existem estúdios profissionais e editores profissionais e roteiristas para que isso seja feito. Mas ninguém aqui é profissional. Eu acho que ninguém quer ser, e se quiser, ótimo. Mas tem um jeito muito fácil para vocês utilizarem no dia a dia, sem nenhum custo, sem nenhuma dor de cabeça, para vocês utilizarem dentro da faculdade e depois fora, que eu vou mostrar agora. Beleza? Vou ficar esperando
esses... Gente, eu vou querer que todo mundo envie, porque depois eu vou transformar a aula em podcast e as mensagens que vocês estão me mandando em podcast também, certo? Mas isso vai ficar só entre a gente e eu não vou compartilhar. Isso vai ser compartilhado com vocês. Esse é o objetivo de eu ter pedido que vocês mandassem a opinião de vocês para eu construir um podcast com isso, tá? Com todas essas falas. Mas eu já tenho o meu primeiro cobaia aqui, para eu mostrar como é que funciona o Anchor rapidinho aí para vocês, tá? Olha, o Anchor é esse site aqui, anchor.fm, que depois tudo isso eu vou passar para vocês. Eu tenho um manual de como você fazer um podcast. Eu vou mandar no privado de cada um esse manual para vocês lerem direitinho, explicando. Esse manual ele foi construído com outra educadora chamada Jéssica Maria, de uma página chamada Educando Junto. E aí, vocês... Só a prática que leva à perfeição, né? Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona o Anchor, que é esse aplicativo, né? Que eu uso para construir os podcasts. Eu tenho um canal de podcast que eu não uso mais. Não uso porque ele foi construído objetivamente para contemplar a minha dissertação, mas eu não pensava e não penso ainda em ser podcaster e tudo mais. E aí foi construído com esse fim educacional, no meu caso. Mas eu vou estar mostrando para vocês mais ou menos como é que utiliza o Anchor,